Estamos de volta com o nosso programa Movimento Contrário. Estamos falando hoje sobre o alcoolismo e quem está aqui conosco é a Isaura e o Gaspar, que são os dois irmãos, para continuarmos esse nosso bate-papo. Gaspar, como que começou, né, esse problema na sua vida? Como é que você percebe? Quando que você tomou consciência? Porque as pessoas em geral tomam álcool, né? Nossa sociedade é uma sociedade que ingere o álcool e que não é alcoólica em si, né? Como que você chegou a esse ponto do discernimento, da percepção? Como é que foi isso na sua vida? Olha só, Silvestre, eu comecei a beber muito cedo, né? Eu bebi durante 25 anos até eu tomar essa consciência. Eu acho que isso acontece com a maioria dos bebedores de álcool, eles demoram muito a tomar consciência, né? E eu comecei com 8 anos de idade, a primeira vez que eu coloquei álcool na boca, na primeira vez eu já fiquei de fogo, né, como se falava. Isso. Eu experimentei uma champanhe que estava na geladeira na casa do meu tio, saiu todo mundo de casa, o meu primo me convidou para nós abrirmos a champanhe e nós tomamos uma garrafa de champanhe, eu e ele com 8 anos de idade. Quando o pessoal chegou em casa, nós estávamos os dois bêbados. E aí minha mãe me chamou a atenção, aquilo passou, daí um ano eu me lembro de novo, numa outra festa de Natal, eu na casa de um vizinho, e o vizinho estava tomando uísque e deixou o litro de uísque em cima da mesa e dava as tacinhas para a gente beber. E eu tomei algumas doses de uísque, mais uma vez eu fiquei de fogo. Então houve facilitação, houve oportunidade. Exatamente. E houve também a sua curiosidade. Juntou a minha curiosidade com a conivência daquele vizinho, né? E aí eu me lembro da terceira vez, numa festa de uma empresa, eu já trabalhava numa empresa, e nós fomos numa festa de final de ano também, numa cachoeira, e tinha muita bebida, e eu, né, era liberada a bebida, e eu comecei tomando cerveja, eu lembro que eu misturei com isso, e mais uma vez eu fiquei bêbado, né? E isso foi as 3 primeiras vezes assim que eu tenho consciência, que eu me lembro. Aí depois, com 12, 13 anos, eu fiquei um tempo sem beber. Quando eu estava nas fases de 13, 14 anos, né, eu já comecei a sair para ir a baile e tal, e eu era muito tímido. E a forma que eu encontrei de diminuir a minha timidez era bebendo. E eu me lembro a primeira vez que eu coloquei uma dose de cachaça na boca, ela desceu assim, redondinha, como se dizia, né? Não ardeu nem nada, que o pessoal falava que a cachaça era ruim. E eu morava em São Fidélis, no estado do Rio, lá tinha cachaça muito boa. Ou seja, você já tinha tanta vontade de beber que ela nem amargou. Nem amargou. Né? E isso facilitou muito, que eu falava, não, o negócio não é ruim, é gostoso. E me dava muito prazer. Né? Porque eu perdia a timidez, eu ficava mais social, eu achava que ficava, para mim chegar numa menina eu tinha que tomar a cachaça com Coca-Cola, naquela época, né, cerveja, misturava tudo. E quando que você começou a tomar consciência que a bebida estava sendo um problema? Porque você, como todos os jovens aí, bebe e não vê problema em beber, mesmo que tenha um porre, né, algo assim, mas eles não vê como um problema. Mas além do porre, você qual foi o momento que te deu start, que você teve essa percepção? Hoje, eu analisando, eu relembrando a minha história, eu me lembro que o primeiro prejuízo que eu tive, que hoje eu tenho consciência, mas na época eu não tinha, que eu praticava muito esporte, eu jogava futebol, e eu parei de jogar futebol porque eu estava sempre de ressaca, não conseguia ir nos jogos, né? Mas consegui, estudei normal, né? Consegui entrar na faculdade, aí passei no concurso da Caixa Econômica, fui trabalhar na Caixa Econômica, mas aí me lembro também que a faculdade eu não consegui dar sequência por causa da bebida. Eu ia para a faculdade e ficava bebendo em vez de ir para a aula, e aí larguei a faculdade, né? Mas profissionalmente ainda estava indo bem, rapidinho eu alcancei o cargo de gerente dentro da empresa, e aí quando eu estava havia me casado, tinha tido o primeiro filho, já estava, né, a minha segunda filha já tinha nascido, e eu percebi que quando eu chegava em casa, eu bebia muito, chegava em casa à noite, e ela já estava ficando com medo de mim, porque eu fazia muito barulho,
né? Eu não era agressivo com a minha esposa, nem com as crianças, mas eu fazia muito barulho, derrubava muita coisa dentro de casa. E a minha esposa começou a me alertar, ó, a Evelyn já está ficando com medo. Quando você chega, ela está se escondendo. E aquilo começou a me deixar preocupado. Sem falar que eu já tinha, por exemplo, eu sofri 6 acidentes de carros. Por causa do álcool? Todas elas eu estava bêbado. Isso. 6 acidentes de E carro. essa percepção sua de que o álcool estava sendo um prejuízo veio através do alerta que sua esposa te deu então e que te levou a uma preocupação pessoal. E aí eu comecei a tentar parar. Mas na minha concepção na época, eu não tinha assim a consciência de que eu era um alcoolista. Eu achava assim, eu ficava tentando ter o controle da cerveja. E aí falava assim, ó, eu vou diminuir, né? Mas quando chegava no final de semana, da sexta até o domingo, bebia. Quando chegava na segunda-feira, era aquela ressaca assim, física e aquela ressaca moral, aquele arrependimento, né? Eu falava, não vou beber mais, e fiquei 3 anos tentando. Até que um dia, por graça de Deus, né, eu falei assim, eu vou parar, nem que seja por 3 meses. E aí, tomei a decisão, fiquei 3 meses sem beber. Eu falei, isso foi em junho. Eu falei, eu vou ficar até mais ou menos outubro. Quando foi chegando outubro, eu estava me sentindo tão bem, fisicamente, assim, estava sobrando tempo para mim fazer as coisas, né, para me curtir mais a minha família. Eu falei, eu vou ficar até o Natal. Aí passou o Natal, eu falei, eu vou ficar até o Carnaval. No Carnaval eu bebo. Mas aí eu comecei a me sentir bem, eu falei assim, eu vou tentar até onde der. Eu acho, Gaspar, é bom você estar trazendo isso para quem está nos assistindo, que você foi percebendo primeiro que o álcool estava te prejudicando 6 acidentes de carro, 6 acidentes. Né? E mais os prejuízos dentro da família, e essa percepção sua de que você ficando sem álcool, você poderia ficar bem também, porque as pessoas muito jovens aí passam a consumir o álcool para se sentir bem, entrar numa autoafirmação, né? E uma coisa que me ajudou muito, Silvestre, foi assim, o aumento da minha autoestima. Quando eu percebi que eu conseguia ficar sem o álcool, porque eu era um escravo, eu fiquei muito tempo tentando parar e não consegui. Quando eu percebi que eu poderia ter uma vida normal e prazerosa sem o álcool, aquilo aumentou muito a minha autoestima. E aquilo acabou me estimulando, eu comecei a me envolver, tentando ajudar outras pessoas, que quando a gente para, você se sente tão bem que você quer levar outras pessoas também a experimentar, fazer aquela experiência. Inclusive você levou a Isaura, você ajudou a Isaura, né? Você parou primeiro do que a Isaura de beber? Eu parei bem antes do que ela. Isso. Eu parei 12 anos antes do que ela. E como irmão e como uma pessoa que estava grato também a Deus e a vida por ter parado, você estendeu a mão à sua própria irmã. E aí, Isaura, qual foi a sua resposta quando o Gaspar te ofereceu a ajuda dele? Como é que foi para você? Na verdade, eu peguei o Gaspar de surpresa, né? Ele não sabia que eu, né, quando eu tomei essa decisão, eu vim, ele ficou sabendo assim, em cima da hora mesmo. Eu cheguei, né, quando eu tomei consciência, e eu posso falar um pouquinho sobre isso? Quando eu me olhei no espelho, depois de vários dias bebendo, uns 3 dias que eu já estava bebendo, eu me olhei no espelho. E a minha filha, eu acho que tinha deixado um bilhete, tinha alguma coisa lá para mim, meu neto também, mas eu nem liguei muito para aquele bilhete não. Eu levantei, olhei no espelho e realmente eu vi um monstro, eu vi uma coisa horrorosa naquele espelho, sabe? E aí eu, né, me fiz a pergunta, eu falei, mulher, o que você está fazendo com a sua vida? Olha, você... Eu mesma. Então eu falei, mulher, né, o que você está fazendo com a sua vida, onde você quer chegar, né? Você parou para pensar, né, Isaura? Uma autorreflexão. Aí eu falei, assim como a esposa do Gaspar fez o alerta e se preocupou, você já se colocou diante do espelho. Eu falei, não, eu sou cristã, eu não posso me matar dessa maneira, né? Que eu estava morrendo, eu queria morrer. Nessa hora, nesse tempo, eu queria morrer. E na família de vocês dois, tem outras pessoas com problema de álcool? Muitas, Silvestre. Muitas? Muitas. Quem, por exemplo? Avô por parte de pai, avô por parte de mãe, um tio, todos morreram literalmente pelo alcoolismo. E qual o tipo de morte que veio?
através do alcoolismo? Um foi cirrose, o outro morreu afogado no rio. Por causa do álcool? Embriagado, caiu no rio, morreu afogado, vivia embriagado, né? Eu sei da história também que meu bisavô, né? Esse tio também morreu de cirrose, Nossa. irmão do meu pai, né? E no caso, tem uma irmã que é alcoólatra e não se deu conta ainda, não admite. Então, acho caso, que eu, a Gaspar, família de vocês é uma grande prova que existem fatores genéticos que podem propiciar ao alcoolismo de um indivíduo, não? Acho que vocês são prova viva disso. E eu tenho uma irmã também que morreu aos 33 anos, que eu tenho certeza que se ela não tivesse morrido, hoje ela estaria aqui Também. junto com nós. Então é uma família que precisa estar muito alerta e fazer um controle, Com certeza. porque já está na genética de vocês o uso e abuso do álcool. Com certeza. Daí é grande importância esse cuidado e fazer o movimento contrário para poder não recair, não é verdade? Que bom, o nosso bate-papo está maravilhoso, mas nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com a Isaura e o Gaspar nesse bate-papo sobre alcoolismo e fazer um movimento contrário para não entrar nas peripécias dele. Até já.